Ouça agora Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando aqui mais um episódio da Fábrica de Podcast. Eu sou Alex Fonseca e hoje eu trago uma figura ilustre lá do estado de São Paulo, de Cotia. Ele vai falar sobre ferromodelismo e daqui a pouquinho a gente fala com ele. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. Eu tô aqui com o Eric Paul, ele é norte-americano, mas vocês vão ouvir o português dele, que é belo, é um português claro, brasileiro, porque ele veio pra cá com 8 meses de idade e ele, na verdade, aprendeu o inglês aqui, então ele é brasileiro, né? E aí, Eric Paul, como vai? Tudo bem? Eu vou muito bem, e você? Tudo bem, graças a Deus, meu caro. O Eric Paul trabalha com telecom e ele é ferromodelista, diz ser ferromodelista há 5 anos, mas eu sei que tem algumas historinhas aí pra trás, não é isso, Eric? Exatamente, uma história de quase 45 anos. 45 anos? Sim. Então, fala sobre isso pra gente aí. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na casa do meu avô materno, e no chão haviam trilhos, vagões, uma locomotiva bem arrumado no chão. Uhum. Eu montei aqueles trilhos, pedi ajuda para o meu pai para colocar as pilhas. Era como um ferrorama ou não? Era já algo de ferromodelista mesmo? Não, era um brinquedo. Como um ferrorama da Estrela? Como se fosse um ferrorama, só que Uhum. mais para criança. Sim. E eu lembro que eu pedi ajuda para o meu pai colocar as pilhas, coloquei as pilhas e eu me encantava com os braços da locomotiva movimentando as rodas. Legal. Adorava ficar olhando aquilo. Uhum. Aí o tempo passou, o meu avô polonês, ele contava várias histórias da Polônia, sobre as ferrovias polonesas, sobre os trens, e eu me encantava com essas histórias. E quase todo final de semana ele me levava na beira da linha férrea só para ver os trens passando. Que bacana. Aí a gente cresce e a gente ganha um ferrorama. Sonho de toda criança naquela época, né? Hoje não tem isso mais, né? Isso era começo da década de 80. Isso. 2 ou 3 anos depois, eu vi no supermercado, se não me engano, no supermercado Carrefour, um conjunto da Atma chamado Santa Fé. Sim. Hoje eu sei que ele é o primeiro kit para se fazer o ferromodelismo no Brasil. Mas na época eu não tinha esse conhecimento. Mas de qualquer forma eu me encantava com os detalhes, porque era na escala H0, 1 para 87. E assim, eu misturava, eu montava junto com ferrorama, montava junto com TCR, que era um carrinho que você mudava de pista. Eu já tive um TCR. Eu lembro disso. Eu lembro que ele estragou embaixo, que ele tinha um contato embaixo. Eu coloquei bombril ali para fazer ele voltar a funcionar. Melhora bastante. É. Aí eu montava os circuitos e todo final de semana montava na casa do meu avô e eu fazia montanhas, túneis, plataformas, casas. Eu gostava de montar. Que legal. Era muito gostoso. É porque o ferromodelismo, diferente de outros modelismos, né? Ele abrange muito mais o trem, não é? Porque é o trem, é o trilho, são montanhas, são casas, são pessoas, hospitais, escola. É uma cidade, né? Muito mais, ele vai além do trem, né? Exatamente. E depois que você cria essa ambientação, você quer viver a ferrovia. Você tem a imaginação de parar a composição na estação, imaginar as falas que são feitas pelo chefe de estação. É uma viagem, né? Exatamente. Só que naquela época eu não sabia que ele era para modelistas. Né? Eu tratava ele como se fosse um brinquedo. Sim. Então, no encaixar e desencaixar dos trilhos, ele foi quebrando. Sim. Muito que bem. Alguns anos depois, já no colégio,
eu fui fazer um trabalho de escola na casa de um amigo meu, Sim. cujos pais eram alemães. Aham. E todo ano o pai dele viajava para a Alemanha e na volta trazia conjuntos de trens e trilhos Pra ferromodelista. para ferromodelista. Aham. E ele trazia na escala N, 1:160, que é a metade da escala do Santa Fé, para 87. Sim. Quando eu cheguei na casa dele, eu fiquei maravilhado com aquilo. A metade em proporção maior ou menor? É menor, Menor, tá. menor em tamanho. Aham. Eu lembro que no primeiro dia que eu fui na casa dele, eu fiquei maravilhado, porque os trilhos começavam na sala, iam até a cozinha, seguiam para o quarto, do quarto ia para a garagem, subia na cama, e Caramba! eram trens minúsculos, pequenos. Mas isso ele deixava já de forma fixa dentro de casa? Não, ele brincava. Ele também não tinha essa ideia de modelismo. Aham. É porque o modelismo não pode ficar montando e desmontando porque Não. acaba estragando as peças, né? Exatamente. Uhum. Tanto que quando você compra um artigo de ferromodelista, você vê um desenho de uma criança cortada, né? E ali fala, não recomendado para menores de 13 anos. Então é um brinquedo para adulto, né? É um brinquedo para adulto. É isso. Um brinquedo caro. É um Caro, brinquedo pra adulto. sim, imagino. Eu acho que todo modelismo é caro, né? Aeromodelismo é muito caro. Eu acho que o ferromodelismo é o mais caro de todos, justamente por ele abranger tanta coisa, né? Eu não conheço, nunca fiz uma pesquisa para saber as diferenças, mas Sim, eu acredito que sim. sim. Eu tinha então os meus 14 ou 15 anos. Uhum. E é claro, eu falei, pai, eu quero um. Aí meu pai vira para mim e fala assim, sinto muito, eu não posso. Sim, Na época, era difícil, né, cara? Na época a gente não podia, né? Não era todo mundo que... ali era final da década de 80, ainda tinha o regime militar, controle, importações, era difícil fazer isso. Sim. E então meu pai falou assim, faça o seguinte, estude bastante, trabalhe, consiga o seu dinheiro e compre E pronto. o que você quiser. E vá praticar, né? Enquanto eu estava fazendo a faculdade de engenharia, eu passava em frente à casa de modelismo Aerobras, no centro de São Paulo. Uhum. E ficava ali namorando os conjuntos de trens da Fratesc na época. E eram as primeiras composições do trem metropolitano, que eu utilizava para ir para a faculdade todos os dias. Aham. Né? Então, eu nesse período, eu fui alimentando essa ideia. O tempo vai, o tempo voa, bastante. Quando eu completei 45 anos, eu consegui comprar esta casa aqui em Cotia. Sim. E tinha um cômodo sobrando. Ah, maravilha, hein? Aí minha esposa ficou olhando para lá, eu fiquei olhando para lá também. Veio a calhar. Tem que subir através de uma escada caracol, o acesso é meio difícil. Sim. Né? Minha filha já estava com 1 ano e meio, meu filho estava a caminho. Aí ela o quarto do filho já estava reservado? Já estava tudo reservado. Ah, então, pronto. Aí ela falou assim, quer para você? Agora. E assim... E dentro de casa, quem manda na casa é a mulher, né? Então... Sempre. Então, assim, aquela coisa assim, eu posso? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Legal. Eu tenho uma história com trem bastante interessante, porque o meu avô, ele é vivo até hoje, tem 93, 94, não sei exatamente, tá entre 93 e 94 anos. Ele aposentou tem muito tempo, que ele aposentou na época em que o trem estava começando a ser desmanchado em Minas, né, as Marias Fumaças, né? Eu sou de São João del Rei e eu fui criado viajando de trem. Então, eu tenho nostalgia com o cheiro da fumaça do trem, porque hoje até é um óleo escuro, viscoso, preto que eles usam, né? Não é mais madeira, né? Na caldeira. Então, eu tenho essa nostalgia que eu viajei muito de Maria Fumaça, o barulho do trem. Eu era apaixonado com ferrorama, nunca tive um porque meus pais não podiam me dar.
mas eu era doido com ferrorama. Esse TCR, né? É TCR ou CTR? TCR. TCR eu tive, mas eu troquei com um coleguinha lá, troco de um outro brinquedo e acabei tendo o brinquedo. Mas o trem, ele faz parte da minha vida por causa disso, porque eu estive, ele teve presente na minha vida por causa do meu avô, que foi chefe de trem. São João del Rei é uma cidade conhecida por causa do trem, né? Ainda hoje tem o trem que vai de São João del Rei para Tiradentes. Então, eu sou apaixonado com o apito do trem. E se eu pudesse, eu seria um ferromodelista. Com certeza eu seria. Só que é muito caro, não tem espaço para isso hoje, mas quem sabe no futuro. Quem né? sabe? Quem sabe. Mas aqui, em se tratando de ferromodelismo, é tudo que envolve o trem. Então pode ser, por exemplo, você tem o ferromodelista tradicional, conservador, que vai ter uma Maria Fumaça. Você tem um ferromodelista mais moderno, que ele tem um metrô dentro de casa. Você tem que tem um trem de carga moderno. Ou não, o ferromodelista, ele é tudo. Ele quer tudo. Ele quer o tradicional, ele quer o conservador, ele quer o novo. Como que funciona isso? Ou tem esses perfis? Tem de tudo. Tem de tudo. Tá, mas o perfil é separado? Por exemplo, existe lá o ferromodelista tradicional, que quer só Maria Fumaça dentro da casa dele. Existe. Existe? Aí ele não vai ter o trem moderno. Não. Não. E existe o que só quer o trem moderno também. Existe o que só tem trem moderno. Tá. E você se enquadra em qual perfil desses aí? Eu gosto muito das ferrovias alemãs, do sul da Alemanha e do norte da Suíça. E são máquinas específicas, vagões específicos. Tá, mas são contemporâneas, né? São de agora ou são lá de trás, de 1800 e alguma coisa? Eu tenho uma preferência pelas máquinas da década de 50 para cá. Ah, tá. Mas não entrando muito nos anos 2000. Entendi. Eu tô focando o meu trabalho num período da história. Aham, entendi. Bom, e os trens, eles funcionam a energia elétrica ou tem trem que funciona a combustão também? Ou é só energia elétrica? Existem ambos. Existe energia elétrica e existe a combustão. A combustão, são trens maiores. Tá. Escala O, se não me engano. Eu não lembro agora as dimensões, mas é uma locomotiva pequena desse tamanho. E dá para uma criança sentar nela e andar? Não necessariamente, né? Não Hipoteticamente. Mas se você colocar um vagãozinho atrás e colocar uma criança de, digamos, 3 anos, ele consegue puxar tranquilamente. Entendi. Interessante. Tá, mas e esse trem que é a combustão, ele é outdoor, né? Ele não pode ser um trem para ambientes fechados, né? Não é. Ele solta fumaça, ele trabalha com pressão. Tem aqueles que trabalham com óleo diesel e tem aqueles que trabalham com lenha. Então, caramba, que interessante. E tem alguns modelos que eu já vi que funcionam com gás. O de lenha que mais me encantou, porque é lindo. É o mais próximo da realidade, né? Não é essa lenha que a gente coloca em lareira de casa, é uma lenha mais próxima de carvão. Então tem a caldeira, você precisa encher com água, você precisa aquecer, como se fosse uma panela de pressão. Uma Maria Fumaça real em escala menor. Escala menor. Porque, na verdade, a Maria Fumaça ela tem um vagão de carvão atrás dela, né? Justamente para abastecer, né? Na verdade, eu não lembro direito as proporções. Mas é algo em torno de 2%, 1/3 de carvão e 2/3 de água. Interessante. Aquele vagão atrás da locomotiva, ele carrega mais água do que carvão. Consegue-se um calor suficiente para gerar vapor para fazer ele andar com pouca coisa, né? Não precisa. Interessante. Se você parar para pensar, uma locomotiva é uma enorme panela de pressão. Sim. Você precisa de água para gerar o vapor. Sim. E o calor vai acontecendo. Sim, há um tempo atrás eu fiz para minha filha, aliás, fizemos juntos, né?
nós pensamos num projeto de uma usina termoelétrica, e a gente usou uma panela de pressão com um cooler, um ventiladorzinho de processador de computador, e a gente colocou um LED nesse cooler e a gente acendeu com o vapor da pressão. É mais ou menos, né, isso, né, uma coisa puxando. É mais ou menos isso. Mais ou menos, né? Mas nesses 5 anos, o que te causou o start? Foi ter condições financeiras? Há 5 anos atrás você falou assim, não, agora eu vou ser ferromodelista, agora ninguém me segura. Minha filha já havia nascido. Uhum. E minha esposa gostava, ela precisava, inclusive, que eu ficasse mais tempo em casa. Sim. Mas eu não consigo ficar parado, não consigo ficar quieto. Eu sou assim também, desse jeito. Antes do ferromodelismo, eu praticava tiro com arco. Aham. Dentro de casa? Dentro de casa, não. Em clubes. Sim. Se eu for analisar, um arco e flecha é uma arma branca. Com certeza. Não, mas por isso eu fiz essa brincadeira, né? Você não pode sair andando com arco pela rua. Aham. Mas não dava mais tempo de praticar. E o meu clube é em São Paulo. Ficando aqui em Cotia, eu praticamente parei com a prática do esporte. Entendi. Eu posso sim praticar quando não tem ninguém em casa, eu monto e eu atiro aqui no corredor lateral. Tem espaço para isso. Então pratica dentro de casa um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer para ficar mais em casa? Porque a criança não vai ficar acordada o tempo todo, ela vai dormir também. Sim. Né? Vai fazer outras coisas. O que eu posso fazer? Aí eu retomei o sonho. Uhum. Eu retomei o sonho e falei, aquele quarto. Eu posso fazer uma coisa. Já sei. A hora é essa. A hora foi essa. Uhum. Né? E o meu filho tava a caminho também, né? Então eu falei, pronto, legal, já que eu vou ficar bastante tempo em casa, já arrumei o que fazer. Uhum. Né? E hoje, qual é a proporção do trem que você tem dentro de casa? O que você tem hoje dentro de casa? Dá para contabilizar isso? Não em valor, em espécie, não, de forma alguma. Uhum. Mas em metro quadrado, em trilho, em Maria Fumaça. O que você tem hoje? Hoje eu tenho aproximadamente 30 metros de trilhos instalados. Eu tenho 2 Maria Fumaças. Uhum. 1, 2, 3, 4 locomotivas elétricas. 2 a diesel. Que interessante. A diesel, então, é a do tamanho, da proporção que você falou lá, que é maiorzinha. Não, é tudo um para 160. Então essa é pequenininha, mas funciona a combustão. Não, ela é elétrica. É que o modelo dela é... Entendi. Ela não tem a catenária. Entendi. Ela é um modelo que, na proporção normal, em tamanho real, ela é movida a diesel, mas o seu modelo aí não é elétrico. Elétrico. Entendi. E tem luzes, fumacinhas, barulho? Fumaças ainda não. Fumaça para você colocar fumaça, você precisa de um gerador de fumaça. É um equipamento caro, importado, e eu ainda não tenho chances de colocar. Entendi. Luzes tem para todo lado. Luzes Tem para todo lado. Então à noite deve ser muito legal esse trenzinho funcionando, né? É lindo porque além das luzes das próprias locomotivas, eu comecei a iluminar a maquete de uma forma geral. Sim. Então, a estação principal já está iluminada. A cervejaria também está iluminada. Mas tem cerveja lá? Não, ainda não. Tem que ter uma cerveja, né? Preciso colocar uma pequenininha lá dentro. O entreposto de carga e o bicicletário também já estão iluminados. Aham. Você vai me mandar um vídeo, tá? Eu posso até colocar no YouTube, se você assim permitir, claro, Sim, né? Claro. Quando eu for colocar a nossa conversa lá no YouTube, porque eu vou pôr a nossa conversa em forma de áudio dentro do YouTube também, além das plataformas Spotify, Apple Podcast e assim por diante. Vou colocar esse vídeo lá porque eu acho encantador. Eu estive em Orlando em janeiro e lá no Epcot, um dos parques da Disney, eles têm
uns trenzinhos lá, fantásticos. E aí tem túneizinhos, tem arvorezinhas, tem essas casinhas com luzinha acesa, gente. Aí eu vi pessoinhas lá, e aí eu fiquei viajando naquilo, assim, de uma forma incrível, como se eu tivesse me teletransportado lá pra dentro. Aí eu te pergunto o seguinte: você já foi flagrado conversando com seus bonequinhos enquanto brinca, né? Já. E foi assim, tranquilo? Foi assim, você tá doido, hein? Foi divertido. Minha filha, ela me ajuda muito a montar a maquete. Que legal, isso é muito legal. Pra você ter uma ideia, na época ela tinha 4 anos. Uhum. Ela me ajudou a soldar os primeiros fios que iam iluminar as lanternas de mudança de via. Que interessante. Então, assim, ela perguntava assim, pai, posso fazer? Uhum. Faz desse jeito, cuidado para não se queimar e tal. E ela fez. Sim. Fez algumas soldagens. Uhum. Metade das árvores da maquete foi ela quem fez. Que legal. E ela gosta de olhar a maquete e falar, pai, aqui tá faltando grama, posso colocar? E olha, ela tem dom, né? Ela tem. É. Já o meu filho, é o contrário, ele gosta de ver o trem passando. Sim, mas não quer mexer. Não quer mexer. Uhum. E foi a minha filha que me flagrou. Sim. Eu estava fazendo a limpeza dos trilhos, fiz uma composição passar através do túnel principal, e a locomotiva parou por falta de contato. Sim. E eu comecei a falar como se estivesse falando com o maquinista. Eu falei assim para ele, agora, por favor, retroceda um pouco, vou limpar a via. Minha filha perguntou assim, pai, o que é retroceder? Você está falando com quem? Eu falei, então, Isa, eu estou pedindo para o maquinista ele voltar um pouquinho o trem, porque eu não consegui limpar. Entendi. Ah, pai, posso ajudar? Pode, Isa. Põe o botãozinho vermelho para trás e aumenta um pouquinho. Mas assim, aí ela entrou na onda também. Ela entrou na onda. Que legal. Ela entrou na onda. Legal. Bom, eu acho fascinante essa história, né, do ferromodelismo. Qual o conselho que você dá para uma pessoa, para um entusiasta que fala assim, opa, tô ouvindo esse podcast, tem muita vontade de começar. Qual é o seu conselho para quem quer começar hoje, montar? Fala assim, eu tenho um cômodo dentro de casa, eu tenho dinheiro para gastar, eu quero fazer um trem, né? Um trem de mineiro. O que você aconselha? O que a pessoa precisa saber para ela começar? Sentar no sofá, fechar os olhos, imaginar a cena, pesquisar sobre a cena que imaginou, e logo em seguida buscar a escala, buscar os trens, buscar os trilhos, material para cenário, devagar e sempre. Sim, mas existe um material para quem está começando que tem um custo-benefício melhor ou não? É tudo a mesma coisa? Existe. Aqui no Brasil nós temos um único fabricante chamado Fratesc. Sim. Muita gente fala mal, mas muita gente fala muito bem. Sim. É tudo muito relativo, né? Muito relativo. Hoje mesmo, se o meu filho me pedisse um trem elétrico parecido com o meu, eu compraria um kit da Fratesc. Tranquilamente. Tranquilamente, porque ele é na escala 1/87. É uma escala muito boa para você visualizar alguns detalhes. É fácil para você montar. Sim. Você pode montar um kit básico numa porta. Uma porta velha e guardar embaixo da cama. Interessante. Então esse 1/87 é o que você aconselha para quem está começando. Para quem está começando. E ele talvez não tenha tanto espaço assim. Seria isso? Eu estou falando de um circuito oval instalado nessa porta atrás de você. Tá. Coisa simples. Sem muitos detalhes. Sem muitos detalhes. Entendi. Mas dependendo da sua imaginação, um circuito oval pode ter muitos detalhes. Entendi. Entende? Você pode ter uma estação para passageiros, você pode ter um entreposto de carga, você pode ter um túnel, você pode ter uma ponte sobre um lago. Que legal. Assim, em um circuito oval você consegue fazer muita coisa. Bacana demais.
Você tem algum canal sobre ferromodelismo, ou seu, ou que você acompanha e quer falar para o pessoal aqui? Tem vários. Eu tenho um blog sobre o meu projeto. Esse é o seu? Que é o meu. Uhum. Faz tempo que eu não atualizo, mas ele está lá. Ele está lá. Eu tenho um canal no YouTube, uhum. Onde eu estou passando para esse canal todos os vídeos que eu já produzi. Uhum. Eu assisto muito os vídeos do Pim Nuckel, é um ferromodelista alemão, e ele está atualmente fazendo um belíssimo trabalho na escala N. Uhum. Depois eu te passo os links. Sim. Me passa os links para eu colocar na descrição aqui do episódio para o pessoal, né, procurar sobre isso, né? Sim, eu tenho sim. Beleza. Você quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma consideração a dizer sobre essa questão aí do ferromodelismo? O ferromodelismo, por ser um hobby caro, brinquedo de adulto, uhum. Eu tenho uma pequena sugestão para os pais. Sim. Eles que gostam. Sim. Geral 90% vai ser pai, né? Invista um pouquinho. Monta alguma coisa simples em casa. Traga seus filhos. Conte histórias. Uhum. Pode ter certeza que aquele circuito oval básico pode se tornar uma cidade. Sim, e eu acho que vai criar uma memória afetiva ali também. Muito, né? Cria mesmo. Reúne a família, né? Os laços. Bastante. Hoje, quando eu falo para as crianças, eu preciso arrumar alguma coisa lá em cima. Eu também quero. Que legal. Então, não importa se eu vou fazer algo para maquete ou se eu vou apenas limpar. Eles querem estar juntos. Entendi. Isso é bacana. Bom, então eu falei aqui com o Eric Paul. É um cara 100%, 200% simpático. Obrigado, Eric, por você ter estado aqui em nosso canal. Gostei demais de saber um pouco sobre ferromodelismo. Você vai me enviar um vídeo, tá? E qualquer dia desse eu vou te fazer uma visita também, que eu quero conhecer isso pessoalmente. Perfeito. Foi um prazer falar com você também. Prazer. Eu agradeço a oportunidade. E é isso, cara. Tamo junto, né? Como dizem por aí, né? Beleza. Então nós estamos encerrando por aqui mais um episódio da Fábrica de Podcast. Eu sou o Alex Fonseca e quero convidar a você a acessar a fabricadepodcast.com.br, porque você também pode ter o seu canal de podcast e fazê-lo com simplicidade. Eu te dou todos os passos. Você vai gravar o seu áudio na sua casa, no seu carro. Eu vou enviar para você, aliás, você vai enviar para mim esse áudio, eu vou editar, masterizar, criar uma vinheta de abertura e encerramento e entregar para você esse episódio pronto. Então acessa a fabricadepodcast.com.br e a gente se fala num próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau! Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.